Boa tarde a todos. Agora estamos gravando. Vou pedir a todos, por favor, que desliguem os seus microfones, quem está entrando, para a gente não atrapalhar a nossa palestrante, tá? Que fiquem atentos a isso, tá? Então, bem-vindos. Esse é o nosso 6º webinário, né, do curso de pós-graduação em plantas medicinais e fitoterapia, que é um curso multi-institucional da UFRJ, Associação Brasileira de Fitoterapia e o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Então, hoje, nós temos o prazer de receber a doutora Ana Carla Prade. Eu não vou pronunciar aquele outro nome, eu não sei, eu tenho medo de errar, depois você fala para Ketz, tá bom. Então, doutora Ana Carla Ketz Prade. Tá? A doutora Ana Carla, ela é farmacêutica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2001 e tem pós-graduação em fitoterapia clínica pela Faculdade Integrada da Grande Fortaleza em 2017. Depois ela vai explicar para a gente, né, como estando no Sul ela foi parar em Fortaleza. Atualmente, ela é farmacêutica da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul, atuando em práticas integrativas e coordena o programa Farmácia Viva e o Centro Municipal de Práticas Integrativas de São Bento do Sul. Ela é pesquisadora do Observatório Catarinense de Práticas Integrativas e docente do curso de Fitoterapia Básica da Unisociesc, em São Bento do Sul também. Ela tem experiência em fitoterapia, assistência farmacêutica em plantas medicinais e programas de sustentabilidade ambiental e tem formação complementar em auriculoterapia, aromaterapia, terapia floral e gestão do cuidado farmacêutico. Tá? Então, hoje, nós vamos ter o prazer de assistir essa palestra aqui, da Ana Carla, que vai falar para a gente sobre plantas medicinais e a fitoterapia no SUS, desafios e possibilidades de experiência em São Bento do Sul, Santa Catarina, tá bom? Então, seja muito bem-vinda, tá? Estamos aqui contigo agora para te assistir, tá? Joia, deixa eu ver, só me diz se fica aqui compartilhado nós duas? Já tá, a tua tela já está okay. compartilhada. Já tá? Isso, exatamente. Mesmo. Aí você eu não estou acostumada, gente, com o Zoom. Os slides. Não, tudo bem, ótimo, tranquilo. Ótimo. Então tá, pessoal, é um prazer enorme estar aqui com vocês, agradecer esse convite a Suzana, Leopoldo, que entrou em contato comigo, né, para dar essa palestra aqui para vocês, trazer um pouquinho da realidade, né, de quem está na ponta, né, de quem está colocando os programas de fitoterapia, trabalhando com plantas medicinais no SUS, né, e trazer um pouquinho da nossa experiência, mas vai ser um relato, né? Eu sei que aqui estou com um público extremamente capacitado, né, nas questões técnicas da fitoterapia, das plantas medicinais, então o intuito mesmo é mostrar para vocês o que a gente tem feito, como que foi esse caminho, essa construção aqui em São Bento do Sul, né? Então, meu muito obrigado a todos que estão presentes, aos alunos, espero que sensibilize vocês nessa caminhada bonita aí das plantas medicinais e ao público em geral que está assistindo, gratidão por todos estarem aqui. Para aparecer. Né? Então, eu vou começar aqui o nosso relato. Bom, basicamente, gente, basicamente nada básico, né? Esse nosso webinário hoje é sobre esse processo de inserção, de implementação da fitoterapia, das plantas medicinais como prática e como opção terapêutica no SUS, aqui no nosso município de São Bento do Sul, em Santa Catarina. A gente está localizado no Planalto Norte, né, do estado de Santa Catarina, a mais de 700 metros de altitude. Aqui é frio para danar. Esse final de semana deu 1 grau, então foi uma loucura, que a gente tem uma amplitude térmica gigante e por isso tem algumas características, né? Quem
estuda essa parte da adaptação das plantas já deve imaginar que tem muita coisa boa que cresce aqui, que dá super bem aqui, que não é em todo o Brasil que a gente consegue uma boa qualidade de planta medicinal. Mas vamos lá. E vocês me desculpem já, porque eu falo bastante e meu jeito de falar é meio prosa assim mesmo, então espero que vocês aproveitem aí e fiquem bem à vontade no final para me perguntar, né? Tudo o que vocês quiserem. Bom, como a Suzana disse, deu as minhas apresentações, esse meu curso de fitoterapia, eu inclusive comentei com ela que eu tive muita dificuldade de encontrar um curso, uma pós-graduação em fitoterapia. Então, por que eu quis me pós-graduar em fitoterapia, sendo que o farmacêutico ele é um profissional que já sai da faculdade habilitado a trabalhar com planta medicinal, né? Porque, na verdade, eu, num determinado ponto dessa caminhada, eu percebi que eu teria que clinicar, né? Eu teria que atender pacientes, teria que ter esse cuidado, né? E para não haver problemas e embates, né, com outras categorias profissionais, eu resolvi fazer então essa especialização em fitoterapia clínica. Era uma especialização voltada mais para nutricionistas. Então, vou ser bem sincera para vocês, a parte de cultivo, a parte de identificação botânica, toda essa parte prática, eu tive que aprender na marra, né? Eu tive que aprender sozinha, porque essa pós-graduação me ajudou muito na parte clínica, atendimento, semiologia, anamnese, né? E toda essa parte de uso clínico de planta medicinal. Mas a parte de cultivo foi muito pesquisando, autodidata, fazendo curso de capacitação com o Senar, com o EPAGRE. Então, teve uma outra conotação, né? Essa pós-graduação não me ajudou nisso. Quando eu vi a ementa da pós-graduação aí da Federal do Rio, eu fiquei, nossa, é o sonho, né? Mas, infelizmente, quando eu precisava realmente para me munir, né? Isso não aparecia. A farmacognosia, eu vou dizer para vocês que não era a minha disciplina preferida, né? Eu me formei na virada do século, me formei em 2001, né? Mas eu tive excelentes professores de farmacognosia. Lá na Federal do Rio Grande do Sul, que vocês sabem, é uma universidade muito forte, né? Nessa parte de pesquisa de planta medicinal. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Tá tudo certo? Vocês estão me ouvindo? Só para eu saber. Sim, perfeito. Ouvimos perfeito. Ok. Não, é que tem gente falando que não está ouvindo, né? Que está baixo o som, mas deve ser alguma configuração pessoal. Eu estou te ouvindo perfeito aqui. Então tá já. Obrigada. Só para saber, né? Para ninguém sair prejudicado. Não, tranquilo, tá ok, tá ótimo. Então, continuando, pessoal, a farmacognosia, para mim, ela foi uma disciplina meio difícil, assim. A minha formação, desde o início da faculdade, eu sou uma farmacêutica magistral. Comecei no segundo semestre da faculdade já fazendo estágio em farmácia magistral e tinha colegas muito próximos que trabalhavam em laboratórios de farmacognosia. E quando chegou a hora, era botânica 1, farmacognosia 1, farmacognosia 2, e eu fazia aquela dissecação daquelas plantas e eu pensava, meu Deus, aonde eu vou usar isso? E eu falei para a Suzana, agora eu estou atolada até aqui. Quer dizer, a botânica é o meu dia a dia, né? Identificação e, né, ver parte de planta, aspectos macroscópicos. Eu dou aula, isso é uma parte do curso, tem identificação botânica também. Então, o que para mim era o arrepio do meu cabelo, hoje virou o meu café com leite, né? E nessa época, na verdade, eu já estava trabalhando com fitoterapia, porque a farmácia de manipulação que eu trabalhava, a gente manipulava, devia ter mais ou menos umas 40 tipos de droga vegetal, extratos secos e tinturas, e a gente fazia xaropes e fazia preparados, fórmulas oficinais, fórmulas magistrais, tudo que vocês imaginam com planta medicinal. Então, para mim, assim, foi um resgate, né? Que eu olhei, puxa, hoje olhando, quando eu comecei meus estudos, né? Tendo que identificar, tendo que
entender desse processo, porque me deram um bebê no colo para eu criar, né? Para eu criar, não, eu gestar, porque ele não tinha nem forma. Então, eu tive que aprender e relembrar tudo isso, e essas disciplinas foram muito importantes. E hoje eu vejo assim os cursos de farmácia encolhendo farmacognosia e dá muito dó, né? Não tem mais curso, não tem mais curso com cadeira de botânica. Então, essas coisas assim que a gente vê, eu acho, ao meu ver, retrocessos, né? Mas enfim, também não é o assunto, né? Mas vamos lá. Então, essa é a minha caminhada, né? Até que, só que antes eu vou dar o objetivo aqui, né? Antes de eu começar mesmo a nossa história, eu vou dar qual é o objetivo. Eu gosto de escrever em slide, eu acho que isso não é muito legal, mas eu acabo escrevendo bastante. Vocês me desculpem, é porque eu tô meio dispersa e eu vou um pouco. Mas vamos lá, qual é o meu objetivo com esse webinário com vocês, né? É mostrar a realidade de um município que vivencia desafios e possibilidades nesses 4 anos de estruturação de uma política, sim, porque a fitoterapia ela está dentro das práticas integrativas e o nosso município, a gente conseguiu a aprovação de uma lei que garante práticas integrativas para a população, de um programa e principalmente de uma forma diferenciada de cuidado através de plantas medicinais de fitoterapia, com as seguintes prerrogativas: sem financiamento, sem norte, mas com muita vontade de fazer acontecer. Por que eu falo sem norte? Porque quando eu comecei esse programa, eu não sabia por onde começar. Essa é a verdade, e eu sei que isso é a realidade de muitas pessoas que começaram esses programas de fitoterapia no SUS há algum tempo atrás, né? Eu queria dizer para vocês que todas as fotos que vocês vão ver a partir de agora, tipo essa que está aí, são fotos reais, né? Fotos do programa mesmo, fotos nossas, da horta, né? Essa pessoa que está ali é o nosso biólogo, né? Uma pessoa que trabalha, é um funcionário da prefeitura que trabalha voluntariamente identificando as plantas para nós. Então, foi uma pessoa que me ensinou muito, ensinou tudo que eu sei de identificação de planta medicinal. Então, ele está aí, né? Depois eu vou falar do site dele, inclusive, para quem quiser consultar. Bem interessante, né? Então, vamos finalmente contar a história aqui de São Bento do Sul, né? Eu posso dizer assim para vocês que o processo de implantação da fitoterapia no SUS, aqui em São Bento, ele tem 2 fases bem distintas, né? A primeira fase, eu chamo a fase da oralidade aos profissionais de saúde e comunidade, né? Então, o que a gente fez? Primeiro, um mapeamento de território, as possibilidades de cultivo e capacitação e educação popular. Essa foi uma primeira fase. Aí a gente tem a segunda fase, que daí é onde a gente, que vai da droga vegetal, onde a gente constituiu um local para produzir essa droga vegetal, até o cuidado integrativo. Daí já é o atendimento de fitoterapia dentro de um local, dentro da política das práticas integrativas, que é onde isso se insere no SUS. Eu acho que os profissionais não podem esquecer isso, que a fitoterapia está inserida dentro de uma política que cresceu junto com a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Então, nessa segunda fase do município, a gente fundiu muito isso, se clarificou muito no nosso dia a dia, né? Então, nessa segunda fase, a gente conquista um local próprio, a gente monta uma ervanaria, porque nós não temos recurso, né? E, junto disso, um centro de práticas integrativas. Bom, o início de tudo, né, foi em fevereiro de 2017, eu fui chamada na Secretaria de Saúde, e o secretário de Saúde que assumiu, o Dr. Manuel Delhomo, é um médico que foi prefeito do município vizinho, aqui Campo Alegre. Em 98, como prefeito, ele tinha colocado um programa de fitoterapia no município. Em 98, pensa que a política
não tinha nem, né, 2006, não tinha nem acontecido ainda. Tinham experiências esparsas, né, de farmácia viva no Brasil. Aí acredito que Betim, Rio de Janeiro, a farmácia viva do Ceará, né, do professor Matos. Então, isso tudo existia. Mas ele foi bem visionário. A gente está no interior de Santa Catarina, cidadezinha ali, não tem, na época de certo, não tinha 10 mil habitantes. E ele assumiu a Secretaria de Saúde aqui em São Bento do Sul e me convidou, né, me chamou lá e disse, olha, eu quero trabalhar com planta medicinal. Eu não sei como é que é, vai pesquisar, vai entender como é que é. E eu, meu Deus, né, vamos ver como é que é. Comecei a estudar e, assim, foi um momento de pesquisa muito profunda da onde eu ia tirar. Na verdade, a gente colocava fitoterapia, atenção básica, começava a aparecer cadernos da política, né? Como esses aí que eu coloquei para vocês. Esse caderno de atenção básica, de práticas integrativas e complementares, que é de 2012, ele é fantástico. Ele é um guia maravilhoso, nem todo mundo sabe que ele existe. E ele é muito bom, assim, dá um norte, né? Um nortezinho, assim, interessante de como você pode começar a trabalhar isso dentro da atenção básica. Fora apareceu o caderno esse da Política Nacional, né, de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, do Programa Nacional, mas esse do ladinho aí, esse das práticas integrativas, ainda não tinha, eu não tinha percebido o quanto a fitoterapia estava inserida nessa política. Por que estava inserida, né? Eu estava muito focada assim, nossa, como é que a gente vai colocar isso em prática? Como é que eu vou conseguir as plantas? Estava muito nessa nuvem que a gente fica quando está gestando um programa desses que você não tem muito norte, não tem muita ajuda, não tem nenhum exemplo. Na época não tinha. Florianópolis tinha feito, Balneário tem alguma coisa, né? Mas assim, cada um de um jeito, cada um numa metodologia, dentro de uma realidade. Eu não entendia por que isso não tinha norte, né? Então, eu comecei a pesquisar como que a gente vai inserir isso. Então, a primeira fase foi a fase de identificação do território. Quem que usa, né? O que justifica eu colocar planta medicinal no SUS? E, gente, essa parte da justificativa, ela é muito importante para o gestor. Porque se você não tiver uma justificativa de por que trabalhar com isso, como é que você vai garantir um investimento? Como é que você vai justificar, né? Ainda hoje, mesmo com todas as respostas que a gente tem, já é difícil o gestor optar por investir em planta medicinal e não comprar paracetamol ou reduzir a compra de paracetamol. Então, esse é um grande desafio para quem está trabalhando no SUS. Então, o que nós fizemos? Eu li muito e apareceu muito sobre pesquisa etnobotânica, etnofarmacológica, né? Então, eu disse, não, vamos fazer isso, né? Eu quero fazer, a gente precisa mapear o território. Quem é que usa? O que justifica isso, né? Por que eu vou fazer esse programa? Qual é a justificativa? Então, a gente pegou as agentes comunitárias de saúde, eu montei um questionário e elas saíram nas suas visitas de rotina e nós coletamos 1.100 respostas, né? 1.100 questionários foram passados pelas essas agentes comunitárias e a gente fez então um mapeamento, fizemos um consolidado dessa pesquisa e os resultados, um dos resultados, além dos vários que tiveram, né? Foi que 89% da população usa. E a gente já sabia, mas é uma coisa você tá ali, né? Tá no papel. E o mais grave na época que eu achei, eu disse, meu Deus, as pessoas não falam para os profissionais das unidades de saúde, as pessoas não falam para os médicos que estão usando planta medicinal, mas é claro que não falam, né? A gente sabe por que eles não falam. Então, isso aí foi bem impactante. Eu disse, nossa, a gente precisa trabalhar isso com a população. E outra coisa que esse etnobotânico trouxe foi as confusões que as pessoas faziam entre espécies, a gente diagnosticou muito bem. Os possíveis abusos, né? A pessoa assim usando há 3 anos uma planta medicinal, e os enganos referentes, né, a plantas medicinais, enganos de uma espécie para outra, né? Por exemplo, uma folha
que era de infusão, a pessoa fazia um decocto. Então, tudo isso apareceu nessa pesquisa etnobotânica. Isso aí nos deu um norte muito, muito interessante para a gente trabalhar na comunidade. O que a gente vai trabalhar lá? Outra coisa que esse etnobotânico nos trouxe foi o elenco de plantas a serem cultivadas, né? O que a gente ia trabalhar dentro da fitoterapia. E, sinceramente, não adianta eu aqui, no sul, no frio, querer trabalhar com uma uncária tomentosa, por exemplo, uma unha de gato, que não é nativa, precisa de calor, precisa de umidade. Quer dizer, aqui o pessoal não usa, apesar de que tem gente que vai para o meio do mato e traz cipó dizendo que é unha de gato, né? Pensa, aqui, Mata Atlântica, muito araucária, e o povo traz unha de gato, né? Então, é assim com a unha de gato, é assim com a canela de velho, que também não é do nosso bioma aqui. Então, essas coisas aparecem, né? E a gente consegue trabalhar muito isso nas oficinas de plantas medicinais, que foi a forma que a gente trabalhou com a comunidade. Então, assim, depois que a gente conseguiu esse elenco, né, que a gente escolheu as plantas que a gente começaria a trabalhar, a gente viu o que mais apareceu no etnobotânico, e a gente fez um paralelo daquilo que tinha no etnobotânico e o que estava e o que tinha na lista da ReniSUS e da Rename, né? Não sei se as pessoas sabem o que é ReniSUS e Rename. A ReniSUS é uma relação de plantas de interesse ao SUS, né? Plantas medicinais de interesse ao SUS. Em 2013, eu acho que estavam em 71 plantas. E a Rename são as plantas que foram inseridas na Relação Nacional de Medicamentos por terem sido comprovadas sua segurança, eficácia e tal. Algumas plantas ali eu questiono muito, né? Acho que assim a gente tem um potencial muito maior do que as plantas que estão hoje na Rename. Então, eu não concordo muito com a Rename, mas tudo bem. Isso não é, isso podia dar outra aula, né? Mas vamos lá. Então, assim, daí depois que a gente conseguiu esse elenco, a gente pensou onde nós vamos cultivar essas plantas. Então, a gente tem, São Bento é um local privilegiado, porque tem organizado aqui, junto com a assistência social, junto com a Secretaria de Agricultura, a gente tem hortas comunitárias, né? As hortas comunitárias que vieram de um incentivo do MDS, por causa do Bolsa Família. Isso é uma união bem interessante desses dois programas aí, né? Eu não vou aqui me alongar nisso. Então, nesses locais, a gente começou a cultivar essas plantas. Então, no primeiro momento, a gente recebia mudas da comunidade. Aí depois eu pensei, opa, eu acho que não é assim. Não é, a gente não vai receber da comunidade, a gente precisa dar para a comunidade, né? Então foi esse meu entendimento. Mas nessa primeira fase, essa primeira construção foi dessa forma, né? Então aqui tá uma foto. Gente, eu só vou ligar a luz aqui só um momentinho. Então aqui tá uma foto, né, de uma horta comunitária ali, o início dos canteiros de dentro da estufa, e eu quero que vocês atentem ao seguinte: eu estou num município que faz de -2 a 32. Então, se eu não tiver estufa, por exemplo, se eu quiser um cultivo de guaco, eu não consigo. Ele morre na geada. Giou, e eu tenho um pequeno horto didático do lado do Centro Municipal de Prática Integrativa e do meu ervanário, e eu perdi muitas espécies. As espécies europeias sobreviveram, né, de característica de frio, mas as espécies nossas, assim, de calor, elas não sobreviveram, eu perdi várias, né. Então, eu tenho que ter estufa se eu quero ter produção anual disso, né? Então, aqui está uma horta comunitária. Quem trabalha nessa horta são voluntários, tá? Para vocês saberem que o programa é realmente zero custo, porque até a mão de obra é voluntária, né? Mas isso é uma questão integrada entre diferentes secretarias aqui do nosso município. Então, aqui está o exemplo, né, o nosso questionário da pesquisa etnobotânica. Eu teria melhorado muito ele hoje, né,
foi lá em 2017, ainda estava muito crua no assunto, eu teria tirado fotos, teria feito uma coisa mais substanciosa, né? Mas enfim, foi o que a gente teve. Quem trabalha no SUS sabe que a gente se vira nos 30, faz da maneira que consegue, com o recurso que consegue, né? E no momento não tinha nenhum, e também não tinha norte, não tinha conhecimento, foi uma construção, né, de tudo. Então, e o mais bacana desse etnobotânico aqui foi a última pergunta, que essa foi a parte descritiva, que elas falavam assim, para que elas usavam a planta, davam um nome comum, né? Para que elas usavam, se elas cozinhavam, quanto tempo que elas usavam. Então, sabe, foi muito interessante. É um tanto descritivo quanto a parte objetiva, deu resultados fantásticos, daria um livro. Então, assim, nessa primeira fase ainda do programa, entre 2017 e 2018, a gente sentiu necessidade de capacitar, né, esses voluntários e a mim própria, vou ser bem sincera para vocês, capacitar no cultivo, né, em olericultura orgânica, em cultivo protegido, produção de mudas. Então, a gente fez um monte de cursos do Senar. O Senar é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Na época, você juntava 12 pessoas e eles vinham gratuitamente. Inclusive, tinha até alimentação para quem participava do curso. Então, era uma festa, assim, que a gente fazia nas hortas comunitárias, eram pessoas mais carentes. Então, além delas receberem essa capacitação com certificação, ainda tinha almoço. O instrutor do Senar passava 2 dias com a gente, era fantástico. Hoje, a coisa foi meio tesourada, assim, então não tem mais isso, né? E agora com a pandemia, menos ainda. E numa dessas capacitações, um dos instrutores mostrou pra gente uma desidratadora. E assim, fantástico, né? E eu capturei a ideia dele, aperfeiçoei um pouquinho, né? Adaptei para a realidade ali do que eu precisava. E a gente montou a nossa desidratadora, que eu já vou mostrar para vocês. Então, assim, ó, entre 2017, né? E nesse momento, assim, até final de 2018, início de 2019, a gente tinha 4 hortas comunitárias com plantas medicinais, né? Bom, em 2017 e 2018, eu pensei assim, bom, nós fomos até a comunidade, nós tiramos os dados, nós fizemos o levantamento, como é que a gente vai retornar isso para a comunidade, né? De que forma que isso vai, de que forma que esse conhecimento que a gente extraiu, né, que é um conhecimento precioso, como é que a gente vai devolver isso para eles, né? Sempre de uma forma horizontal, né, gente? Quando você trabalha com conhecedores, com conhecedores da medicina popular, você não pode ter um olhar vertical. Você tem que olhar essas pessoas horizontalmente, porque eles são mestres populares, né? Então, a gente chamou essas pessoas, a gente fez oficinas de plantas medicinais em associações de moradores, em unidades de saúde. Em 2 anos, eu me vi louca. Foram 73 atividades. Eu vivia de um lado para o outro aqui em São Bento, associação de velhinhos, igreja, era tudo a gente levava. Então, sozinha, né? Era sempre uma equipe. Então, eu chegava lá, a gente fazia xarope, pomada, gel, falava sobre... eu dividia as oficinas em sistemas. Plantas para o sistema digestivo, falava muito de interação medicamentosa, falava de prevenção, né, de doenças, falava de doenças crônicas. Então, foi, assim, muito legal. O povo até hoje sente muita falta, né, dessas oficinas. Mas agora, assumindo esse centro de prática integrativa e trabalhando com clínica mesmo, está um pouco difícil. E depois vocês viram que eu tenho um monte de terapias junto, né? A gente vira uma Pix ambulante. Mas depois eu vou falar para vocês por que isso aconteceu. E eu vou me cuidar porque, né, eu falo bastante. Então, vamos lá. Então, a gente retornou esse saber para a população, né? Vou dizer para vocês que a gente retornou melhorado? Não é bem assim. A gente retornou para eles com outro olhar, né? Com um olhar de cuidado, um olhar de ei, atenção aqui, nunca dizendo, isso aqui não, isso é bobagem, o que vocês estão fazendo não é assim, tá errado. Você não conquista a população dessa forma.
Assim, quando você vai trabalhar com voluntários dentro de uma horta, eu tive que pegar minha enxada, eu tive que construir canteiro, eu tive que virar a terra, né? Botar a mão junto, como até hoje eu faço. Você não pode chegar numa horta comunitária e ir lá e mandar eles fazerem. Não vai funcionar. Você tem que participar ativamente. Então, outra capacitação que a gente fez, que eu fiz, né? Tinha acabado, assim, de fazer a minha tese da pós-graduação e foi com a Maitê no Zilicifolia, que é a Espinheira Santa, e eu fiz uma capacitação para os prescritores aqui da cidade, né? Para médicos e enfermeiros, foram convocados, porque tem aquela coisa de sair da unidade, não foi a maioria. E nessa capacitação foi de Maitê no Zilicifolia e Sinara Escolimo, né? Foi Espinheira Santa e Alcachofra. Nossa, juntei estudos, as últimas pesquisas, né? Apresentei para eles o formulário, apresentei para eles o memento. Foi muito, muito rico, né? Esse dia de capacitação com eles. Eles se mostraram interessados, mas eu achei assim engraçado que um dos participantes, um dos profissionais chegou para mim e disse: você sabe o que eu fico desesperado? Porque eu não sei se o paciente vai preparar o chá direito. Aí fiquei pensando, a pessoa vai na farmácia, compra uma cartela de paracetamol, né? E às vezes toma 5 porque tá com dor de cabeça e tá tudo certo, né? Mas tudo bem. Tentei explicar para ele que, né, a atenção farmacêutica nessa hora, que ele não ia lá e ia pegar a Vonté, né? Que teria todo um cuidado e na hora de prescrever, na hora de dispensar, que eu teria um cuidado nisso, né? Enfim, tentei o máximo tranquilizá-lo quanto a essa impressão dele, que eu achei tão bonitinho, né? Você não vai preparar o chá direito, mas tudo bem. Então, assim, vou dizer para vocês que teve uma grande adesão? Não, não teve. Eles entraram no conforto de que eu sabia prescrever, então encaminhavam, né? Então, não, fala com a farmacêutica, me mandavam lá na horta. Nesse momento, eu não atendia num lugar, eu atendia na horta. Eu tinha uma pequena mesa em cada horta, eu recebia a população, atendia, fazia identificação. Não, essa aqui é essa é essa. Eu quero uma erva cidreira. Mas qual cidreira que você está falando? Eu quero a rasteira. Daí eu fazia aquelas perguntas, né? Você tem problema na tireoide? Toma medicação para tireoide? Essa aqui não é indicada. Aquela coisa toda clínica, só que dentro de uma horta, né? Que era a realidade que eu tinha. E então, agora falando só de capacitação, né, numa primeira fase, mas já permeando a segunda, em junho de 2019, a Unisociesc me convidou para fazer um curso de extensão, né? Então, foi outro reflexo dessa nossa construção aqui, foi esse curso, né, numa universidade, um curso de extensão aberto à comunidade, que eu tive que rebolar nos 30 para poder atender idosos de 70 anos e pessoas de 20 anos, né? Porque a gente não delimitou o público, então foi um pouco difícil fazer essa ementa, assim, as aulas, eu não podia me aprofundar muito, mas eu sou meio profunda, então foi conseguir fazer, fechamos, lindo, né? Foram 93 horas de curso, toda sexta-feira, foi bem bacana, muita aula prática, levava as espécies, o pessoal amava, mostrava para ele os tipos de folha, tudo foi fantástico. E a comunidade participou e eu acho que isso foi um reflexo do nosso trabalho, né? Com fitoterapia no município, acendeu aí, né, a chama nas questões de academia, né, e curso e unidades de ensino. Então, aqui um pouquinho de fotos dessa primeira fase, né? Então, ali vocês estão vendo, e a criança, né? Eu recebia escola, então fazia as oficinas, colocava aquele monte de espécie, né? Para eles verem, tocarem, cheirarem, né? Ali a construção de uma pequena horta numa UBS, que foi não é UBS, é SF, foi a primeira enfermeira que me abriu a porta, disse: não, sai da horta, vem atender aqui dentro da unidade, né? Eu acho que aqui a gente pode fazer alguma coisa para você. Então, sabe, foi uma articulação assim, você vai com jeitinho, vai conquistando, né?
E muita oficina, né? Então, vocês estão vendo ali oficina para fazer sementeira caseira, aqui meu cultivo de dente de leão, calêndula, pelargônio graviola. Então, as espécies que a gente tem aí, né? As oficinas dentro de unidade de saúde, de pomada, público bastante idoso, né? Vinha essas pessoas que os conhecedores de plantas medicinais compareciam, era bem bacana. Eu dei também um curso de capacitação para essa unidade que eu fui fazer, que eu fui convidada para ter a horta e ter um dia de atendimento com fitoterapia lá. Eu fiz um curso de capacitação, né, para essa equipe, que foi bem bacana, né, bem interessante, só que o Centro de Prática Integrativa me tirou um pouco, então apresentei lá para eles o formulário, o momento, tudo isso tem unidade de saúde, né, para quem quiser consultar. As agentes de saúde, elas também foram, eu só fui olhar o bate-papo, gente, por isso que eu parei de falar, desculpa. Elas também foram incentivadas a fazer esses cursos da plataforma Vassus, que são maravilhosos. Quem nunca fez, dá uma olhada lá, tem curso de gestão de prática integrativa, tem esse qualificação em plantas medicinais e fitoterápicos na atenção básica módulo 1, que está fantástico. Tem cursos para agentes comunitários de saúde, como trabalhar isso na unidade de saúde. Sabe, tinha bastante material, então eu usei bastante esses cursos online para incentivar eles a se capacitarem, estudarem. Então aqui, ó, vocês podem ver, estou ali botando a mão na massa, né? Aqui é um curso de cultivo orgânico. Essa pessoa do Senar, que é o Volmir, ele é um capacitador do Senar aqui em Santa Catarina. Vocês estão vendo ali atrás naquela foto? Isso é uma desidratadora portátil dele. E assim, ele veio com essa ideia, eu me apropriei da ideia dele, ele acompanhou o processo da construção da nossa desidratadora aqui, e a nossa desidratadora custou R$250. Tá? Depois eu vou contar mais sobre ela. Então, ó, ela é tudo de bom. Ela tem controle de temperatura, controle de umidade. Hoje eu terminei a secagem de uma alcachofra e ela teve 85% de perda de umidade. Então, assim, bem interessante, tá, gente? Então, depois eu vou falar um pouquinho dela. Então, tá aí algumas fotinhos. Então, assim, ainda, né, nessa fase 1, a gente... Quanto tempo eu tenho, Suzana? Oi, Ana Carla. Enfim, eu acho que a gente tem ido geralmente até 6 horas, 6h10, enfim, você... Tá. Aí você, para não, só para saber. Para você te orientar mais ou menos, porque aí depois é legal, Isso. Tem sempre muita pergunta, a parte das perguntas é bem rico, tá? Então tá, eu vou tentar apressar um pouquinho aqui. Tá bom. Então assim, pessoal, ainda na fase 1 a gente se preocupou, eu me preocupei muito com a questão da garantia de qualidade dessa planta medicinal. E olhando, né, as RDCs e tudo que estava, o que pedia, né, principalmente a RDC 18, que é uma RDC de 2013, que é uma RDC específica para farmácia viva, eles pediam muito identificação, registro, né, que essa espécie seja certificada e registrada num herbário. E aí a gente juntou o Paulo, essa expertise dele, né, que é um botânico aqui da cidade, e a gente começou a cadastrar nossas espécies, registrar nossas espécies num herbário em Blumenau, né, no herbário da FURB, onde trabalha o professor Alessandro Guedes, que é um parceiro aqui, meu também, que a gente sempre está trocando figurinha, professor de farmacognosia, tem projeto de extensão lá, já teve um webinário dele, inclusive, aqui. Né? Então, assim, o que a gente fez? A gente fez um banco dessas sementes, dessas espécies registradas, e eu adquiri a expertise de replicá-las, de fazer mudas delas. Então, a gente não compra muda aqui em São Bento do Sul, a gente replica. A gente faz estaquia, a gente faz sementeira, a gente replica as nossas espécies porque já tem uma matriz certificada, né? Então, e junto disso, né,
eu acabei sendo convidada por aquela enfermeira para trabalhar numa unidade básica de saúde, num ambulatório, então, de fitoterapia. E aí é que eu vi a inserção da fitoterapia com as práticas integrativas e que eu entendi, né, onde que a gente estava inserido. Foi quando eu comecei realmente a atender os pacientes dentro da unidade, né, e ter essa vivência clínica, né, do que era a fitoterapia. E foi uma grande mudança de paradigma para mim. Porque se a gente for pensar, quando você trata uma pessoa com uma planta medicinal, por mais que você tenha uma abordagem holística dela, você vai tratar um sintoma. Você vai tratar a dor de estômago, você vai tratar a ansiedade, você vai tratar a hipocolesterolemia. Mas as pessoas, quando elas chegavam para mim no consultório, ok, a minha consulta demorava 1 hora. O pessoal ficava louco comigo. E aí eu perguntava, ok, mas o que está acontecendo com o senhor? O que está fazendo? Por que o senhor está com essa hiperprodução, né? Por que está com essa gastrite? Aconteceu alguma coisa? E aí ele dizia que ele era muito nervoso e que não mastigava o alimento direito, que era ansioso. Eu digo, meu Deus, mas são outras demandas. Quer dizer, eu vou ter que dar uma planta medicinal para tratar a gastrite, vou ter que dar uma planta medicinal para tratar a ansiedade. E aí eu me vi assim, entendendo que tratar com a planta, de certa forma, também era tratar um sintoma, que eu não estava vendo a origem disso. E foi aí que eu comecei a procurar outros recursos, e por isso, no início da apresentação, mostra lá, ela é aromaterapeuta, é reikiana, é auriculoterapeuta, estou estudando acupuntura, porque a gente procura. Você entende que o ser humano é muito complexo, que você precisa ter uma abordagem na questão energética, você precisa trabalhar ele dentro dessa complexidade. E que às vezes a planta medicinal não consegue. E aí vem essa abordagem da medicina tradicional chinesa, que eu uso muito na minha prática diária, né? Vem a abordagem energética do reiki, vem a abordagem dos óleos essenciais na sua complexidade, né? Então, tudo isso, dentro do SUS eu uso óleos essenciais com bastante racionalidade, com bastante parcimônia, mas uso, né? Uso, inclusive, a gente tem sessões de aromaterapia no Centro de Prática Integrativa. Então, foi essa mudança de paradigma. Então, pessoal, vem assim esse ambulatório, né, que eu falei para vocês de fitoterapia. Lá eu fazia a prescrição das plantas medicinais, registro em prontuário eletrônico, tá tudo aqui. Tá tudo registrado no eSUS, né? No PEC, que é o Prontuário do Cidadão, Prontuário Eletrônico do Cidadão, fazia dispensação da planta in natura. E em um determinado momento, eu vi que a gente precisava evoluir, porque algumas espécies eu não conseguia o ano inteiro, né? Ou tinha a floração, por exemplo, da calêndula. Eu tinha uma floração, conseguia tratar problemas de pele, em um determinado momento tinha mais. E aí eu ia fazer o quê? Camomila e calêndula muito próximas à floração delas. E eu não tinha nenhuma das duas. E as duas que eu amo tratar problemas de pele. Então eu pensei, não, a gente tem que desidratar a planta. Eu preciso ter a planta o ano inteiro. Aliás, é por isso que a planta é seca, né? Pra gente ter ela o ano inteiro. E comecei a ver, né, tentar um financiamento para ver se a gente conseguia colocar o Farmácia Viva, que eu achava assim que era a última bolacha do pacote. O único jeito de eu trabalhar com fitoterapia no SUS, trabalhar com planta medicinal desidratada e tudo, é uma Farmácia Viva. Gente, Farmácia Viva é um desespero, é lindo, mas é um desespero. Quem trabalha, quem está trabalhando com isso, eu sei que tem profissionais aqui que estão me assistindo, que estão trabalhando com isso, a gente sabe que é bem complicado, é uma RDC complexa, é um modelo complexo, cheio de problemáticas, né? E certificações e coisa que a gente precisa atender ali para ganhar a chancela de Farmácia Viva. E Farmácia Viva acabou sendo um nome que todos os programas de fitoterapia se deram, né? Como aqui em São Bento. A gente não é uma Farmácia Viva institucionalizada, nós somos um programa de fitoterapia, né? Entre tantos outros modelos no país. Mas a gente acaba chamando de Farmácia Viva porque é o nome, né, que a gente dá. Mas o Farmácia Viva em si é complicadíssimo, né? Ele é cheio de questões que a gente tem que atender.
Então, o financiamento é um calcanhar de Aquiles, né? Para quem está trabalhando com prática integrativa e com fitoterapia. Então, você vai conseguir financiamento ou por edital de arranjo produtivo local e farmácia viva, que quem sabe, sabe o pepino que é, né? Ou vai via assistência farmacêutica, que a tua planta tem que estar na Rename ou na Remume, né? Aí o financiamento tripartite é outra coisa, né? Ou você vai conseguir com recursos próprios, que no nosso caso, zero, né? Não tinha, e realmente a gente foi com o que a gente tinha mesmo. Então, essa segunda fase, eu não vou falar tudo aqui, né? Mas a gente começou com o descobrimento de um espaço para fazer essa ervanaria, né? Esse local que eu depois fui entender que isso era uma ervanaria. A gente conseguiu esse espaço, que era um depósito. O dinheiro para reforma nós conseguimos através do PEMAC, que na época podia ser usado para reformas. Eu idealizei ali um laboratório de droga vegetal, né? Nós levamos a nossa vigilância. O que eu preciso para ter uma ervanaria aqui? Nem eles sabiam muito. Mas assim, o que precisa ter? Não, você precisa de chão assim, você precisa de teto assim, fizemos orçamento, estruturamos. O espaço era enorme, né? Assim, não, vamos botar aqui atendimento em fitoterapia. Eu saio da unidade de saúde e venho atender aqui. E eu já estava formada em auriculoterapia e atender a auriculoterapia ali. E ali acabou se transformando num centro de práticas integrativas anexo ao laboratório de droga vegetal, a nossa ervanaria. Então a gente determinou, né? Vários profissionais foram se interessando, queriam atender, doavam suas horas. Então hoje a gente tem uma acupunturista, a gente tem reikiana, a gente tem auriculoterapeuta, hoje tem aromaterapia. Tudo isso junto com esse local onde a gente desidrata a planta medicinal. Porque o nosso município só tem acesso à planta medicinal se passar por uma consulta. Não é assim, eu vou lá e pego. Chegam lá e pedem, né? Ah, doutora, tem... Ah, e só uma coisa, gente, eu não sou doutora, né? Não sou doutoranda, nem doutorado em nada. Mas, assim, me chamam de doutora, eu até não cortei a Suzana ali. Mas é que eu tô acostumada, quando a gente está no ambiente ambulatorial de clínica, o pessoal chama de doutora, mas não tenho doutorado, tá? Doutora Sementinha me chamam, né? Então, assim, o fluxograma na época era via encaminhamento para esse local. Então, os médicos, os profissionais encaminhavam, faziam atendimento em fitoterapia e auriculoterapia, e de lá a pessoa já saía com o seu tratamento, né? Tudo com registro. Essa ervanária, então, ela tem uma desidratadora de planta medicinal, com registro de temperatura e umidade, termohigrômetro, tudo junto. A cada turno, né? Então, a gente faz esse acompanhamento, ela é perfeita, ela fica de 45 a 55 graus Celsius, ela é ótima, né? Então, a gente tem lá a ficha completa com especificações de colheita, método de... Eu procurei dar o máximo de controle dessa produção, cada pequeno lote, porque a nossa saída, como só sou eu que prescrevo, a nossa saída não é enorme, não é um programa, nossa... Como sai planta medicinal? Não, mas as que chegam para a gente, as que eu colho e faço todo o processo, cada uma tem um lote, cada uma tem um controle, né? Então tudo vira lote e, inclusive, apesar de ser uma ervanária, me isentar de um monte de controle de qualidade difícil que eu não tenho dinheiro para fazer, que eu precisaria de parcerias, né, para fazer esses controles de qualidade, eu faço controle de dispensação, eu retenho a receita, faço controle de dispensação. Então, assim, o produto final ele é embalado com um rótulo bem rústico, né? Impresso, eu coloco as informações à mão, nome popular, nome científico, parte utilizada. Então, todos esses endereços, CNPJ, tudo que a legislação pede dentro de um farmácia viva, mas que, assim, de certa forma, como ervanária, isso alivia muito, né? O rigor dessa legislação. Então, aqui está o nosso alvará sanitário, né? Esse é o SENAI dele, né? Então, ali está a descrição da atividade, né? Beneficiamento de chá, erva mate, outras ervas para infusão, né? Então, é bem tranquilo você conseguir esse alvará de funcionamento. Então, tá aqui a desidratadora, ela é tabajara, né? Vocês lembram?
Eu digo que é uma desidratadora tabajara, mas eu amo ela. E assim, o processo de construção dela, hoje eu faria ela diferente, faria ela toda de PVC, né? Mas enfim, foi o que a gente conseguiu fazer na época com os recursos que não tinha. E ela vai muito bem, obrigada, né? A gente já pintou ela toda com tinta com tinta ecológica, né? Então tá aí ela funcionando. Então, aqui um pouco da estrutura dessa ervanaria, tem sala de secagem, não saiu direito a foto, mas paramentação, sanitário, né? Tá ali o corredor com as várias salinhas, né, de acesso. Aqui é onde a gente guarda os nossos chás, né? Nossa droga vegetal, a gente coloca ali. Então, isso aí é nosso lote de maitenos, maravilhosa, que sai muito, né? Então, eu tenho inclusive um protocolo de desmame do omeprazol. A gente está acompanhando 51 pacientes que foi prescrito a espinheira santa, e esse protocolo de desmame do omeprazol com a espinheira santa, e assim, ó, é uma história para contar, porque o que está acontecendo, os relatos que nós temos escutado, né? Eu coloquei meus 2 estagiários que eu ganhei da biomedicina, eles estão ligando, fazendo um trabalho fantástico, monitorando esses pacientes. Então, assim, ó, são relatos incríveis, a satisfação só não foi 100% porque 2 desistiram do tratamento, disseram que não conseguiram cumprir o tratamento, mas assim, é impressionante o que essa planta faz. É uma planta assim que foi muito estudada pelo Carline ali, né, até anos 90, anos 80, até tem um ponto que eu queria dizer aqui muito importante, porque pararam as pesquisas com a espinheira santa e no mesmo ano veio o omeprazol, tá? O Losec. Então, isso aí é uma coincidência. Todo mundo diz, isso é teoria da conspiração. Eu acho que não. Então, isso é uma planta maravilhosa, né, que a gente tem. Então, assim, nessa segunda fase, agora eu vou rapidinho para acabar. Nessa segunda fase, a gente tem esse momento, né, do centro de práticas integrativas, onde a gente entende a fitoterapia dentro de um esquema farmacêutico, de um esquema de cuidado, que ele agrega tudo, né, a parte energética, a parte emocional, atender os pacientes lá com a demanda de saúde mental é o nosso café com leite, é o nosso arroz com feijão, né, e a gente tem vários serviços lá. Hoje em dia, você não precisa mais encaminhamento. O cidadão de São Bento do Sul pode escolher se tratar com prática integrativa. É livre demanda. A pessoa só precisa ter cadastro no SUS. Ela vai lá e ela é agendado o horário dela para uma avaliação em prática integrativa, e aí nós entendemos quais práticas beneficiariam aquele paciente, se seria fitoterapia, auriculoterapia, enfim, né, reiki, aromaterapia. Então, aqui eu queria mostrar para vocês um pouco desse espaço e vejam que lindo, sim, aqui tem SUS, isso é SUS, isso é maravilhoso, aqui é meu consultório, a recepção. Aqui vocês olham assim, à esquerda é onde a pessoa pega a planta medicinal, né? Então, tá ali, né, um local de dispensação, digamos assim. Aqui mais um consultório. Então, assim, gente, São Bento tem eixos de trabalho, né? A gente tem o eixo cultivo-produção, a gente tem o eixo educação, tem o eixo clínico, o eixo cuidado, o eixo meio ambiente, que eu não consegui nem falar para vocês, que é a nossa produção de espinheira santa, numa área de preservação ambiental. A gente plantou mais de 500 mudas de espinheira santa, junto com a mata ciliar, preserva o leito do rio. Isso é um programa fantástico, foi premiado, saiu numa revista da OPAS. Eu fui apresentar esse projeto no Conasens em 2017. Então tá aqui, ele está publicado no site da Fiocruz também. Foi lindo, é lindo ainda, né, esse programa junto aí com essa parte ambiental, né? Isso aí daria mais um webinário aqui. Então, aqui, ó, esse é o local. Olha que coisa mais linda. É uma área produtora de água. Programa de pagamento por serviços ambientais. É um local produtor de água e a gente plantou várias espécies medicinais.
E eu tenho livre acesso a esse local. Se eu quero carquejo, eu vou lá nesses produtores, porque essa área não pode produzir, não pode ter gado, não pode ter nada. Essa área é cercada. E isso é próximo ao leito desse rio que abastece a nossa cidade. Então eu vou lá, eu posso colher marcela, eu posso colher carqueja, eu posso colher pata de vaca, que é nativa nossa, né? Então eu tenho assim livre acesso a essa APA e também a esperança que ainda não consegui muita produção de massa vegetal, mas enfim, quando elas estiverem maduras, né? E prontas para num tamanho bom para serem colhidas, serão. Bom, gente, eu não vou me alongar aqui, que são as ações que a gente já fez no município aqui da política de plantas medicinais e fitoterápicos, vai ficar aí para vocês lerem, né? Tudo isso que está grifado a gente fez já, né? Foi bem interessante essa inserção do programa com a parte ambiental, é uma das partes mais gratificantes, né, de você poder contribuir para a qualidade da água do teu município e desse local você retirar planta medicinal. Então, é bem lindo, né? Então, aqui o passo a passo para montar no município e sempre lembrando que essa política ela é descentralizada. Isso é o que fala lá na política e no programa. Ou seja, cada município faz do jeito que entende que é possível dentro da sua realidade. Tem que ter muita força de vontade para fazer, né? Porque é complicado você trabalhar sem recursos, sem equipe, mas a gente consegue. Então, assim, só para a gente finalizar, os desafios e as possibilidades, né? Então, desafios, capacitação profissional, gente. A gente precisa de profissional que entenda de fitoterapia. A gente precisa estar acontecendo, né? Eu estava conversando com a Suzana, isso está acontecendo. O financiamento é um desafio gigantesco, né? Gigantesco. Você convencer, como eu falei para vocês, convencer um gestor que para ele tirar um pouquinho da farmácia básica para colocar em planta medicinal é complicado, né? Você tem que estar muito munido de um discurso e de uma força comunitária muito grande. Por isso que eu acho que os programas, às vezes, os municípios botam a farmácia viva de cara, botam a carroça na frente dos bois. Você tem que vir num processo, né? Para que a comunidade se envolva, a cidade se envolva, até que a farmácia viva é a única opção, não é a primeira opção, porque o programa já está tão adiantado que você precisa de uma farmácia viva, uma demanda dos profissionais, uma demanda da comunidade. Não adianta a gente ter um leque de fitoterápicos e ninguém prescrever, né? É jogar dinheiro fora e é recurso público, então a gente tem que ter essa noção, né? Então, assim, a gente achar que farmácia viva é um programa, a única saída também, não é? A gente tem a ervanaria. A gente precisa, pessoal aqui, o pessoal da pesquisa, a gente precisa de pesquisas que tenham aplicabilidade na prática clínica com os preparados caseiros. Claro que é fantástico você saber que o extrato seco, né, que extrai todos aqueles componentes, né? Mas, gente, a gente está falando de infusão, de decocção, de planta inteira. A gente precisa de estudos nesse sentido. A gente precisa mais substrato para poder prescrever com segurança. E essa segurança que a gente vai conquistar os profissionais que estão resistentes, principalmente da classe médica. Então, essas pesquisas têm que ir mais para essa linha, né? Desses preparados caseiros, esses preparados tradicionais. Porque foi daí que a gente tirou. Ninguém foi lá no meio do mato, pegou uma planta aleatória e começou a estudar. A gente sabe que tem isso também, né? Claro. Mas assim, nessas plantas medicinais sempre teve um uso tradicional. E aí começam as pesquisas e esse uso é negligenciado, né? Tipo assim, aí começa a dizer que a pessoa está fazendo errado, que aquela comunidade está usando errado, mas foi lá que você foi buscar essa informação. Como que a gente vai levar para lá? Como que essa informação volta para a comunidade, né? E assim, muita questão do controle de qualidade, eu acho que desenvolver kits, né? Eu sei que os reagentes são super complicados, né? Mas desenvolver técnicas fáceis da gente fazer, né? Para que isso tenha uma fácil aplicabilidade numa rotina de um laboratório pequeno, de uma ervanaria, né? Para a gente saber se aquela nossa planta está produzindo tanino, está produzindo terpeno, tá, né? Como cumarina, enfim.
Então, assim, possibilidades ali, né? Possibilidades mil. A gente tem, quando a gente cultiva a nossa planta, a gente tem, é muito mais fácil o acesso, né? Então, saber replicá-la, né? Saber guardar sementes, isso é bem interessante. Apostar nas ervanárias, gente. As ervanárias estão aí, tem lei, né? E tá esquecida, né? A gente não dá muito bola para isso, né? Mas as ervanárias estão aí e a gente precisa se apropriar, porque se você vai prescrever uma planta medicinal, a pessoa não vai pegar com você, ela vai numa casa de chá e vai pegar. E a gente não faz a menor ideia do que ela está pegando, né? Então, essas coisas que a gente tem que... Articulações intermunicipais, né? Interessante, agora está se formando grupos nacionais de fitoterapia que estão trocando listas de licitação, como esse grupo organizado pelo farmacêutico do Distrito Federal e do Farmácia Viva do Distrito. Fantástico, todo mundo conversando, né? Então, assim, entender que a fitoterapia é uma prática integrativa e, portanto, ela é uma forma, e como prática integrativa, ela é uma forma de você começar a trabalhar isso, né? Começar a sensibilizar, né? Nessas unidades, até formar uma unidade que seja produtora aí de plantas medicinais. Então, assim, para quem quer conhecer o trabalho, né? Pode me mandar e-mail. Adoro conversar, adoro trocar figurinha, adoro receber pessoas para conhecer ervanaria. Facebook, Instagram, gente, agora a gente está em um tempo político, eu tive que tirar as páginas do ar, né? Bem chato isso. Mas, enfim, esse Farmácia Viva sbs.com é um site, ele não está muito atualizado, confesso, tem algumas coisas ali, porque sou eu que faço tudo, né? Mas, enfim, se vocês quiserem acompanhar o trabalho, também pode me procurar no Instagram, né? E no Facebook também. Eu postei um monte de coisa do Centro de Prática Integrativa para não perder as postagens nesse período de eleitoral, né? Então, quem quiser mais informações, fique bem à vontade para entrar em contato comigo, inclusive por WhatsApp. O meu WhatsApp é do povo, né? Então, todo mundo fala comigo por WhatsApp, já não tem problema nenhum, é público mesmo. E assim, gente, eu queria só deixar um recado, né? Que onde há uma mulher, há magia. Então, a gente domina, assim, algumas coisas, tem uma capacidade de articulação, não desmerecendo os homens, né? Nossos parceiros aí, mas só para mostrar aqui que para vocês que a gente é guerreira, que a gente faz a coisa, luta muito, né? E que em tudo isso tem magia. Em planta medicinal, você sabe que a gente tem um quê de curandeira, a gente tem um quê de farmacêutica, de benzedeira, e nesses vieses aí a gente constrói uma caminhada bem bonita. Então, meu muito obrigada a todos. Eu não sei se eu consegui falar tudo, eu falo um monte, né? Deixo aberto, né? Então, Suzana, perguntas, eu vi que tem um monte no bate-papo aqui. Tem muita pergunta, tem muita pergunta. Bom, primeiro de tudo, eu quero te dar os parabéns, né? Eu estou encantada aqui com a sua palestra, muitos comentários aqui no chat, todo mundo elogiando muito, e realmente é um trabalho muito bacana, né? Você termina dizendo onde há mulher, há magia. Eu vou um pouquinho mais longe. Onde há mulher que sonha, também há magia. Porque Verdade. esse teu trabalho, isso é um sonho, realmente você está de parabéns. Isso aí é a tua capacidade de articulação, de desenvolver, né, de construir tudo isso. Isso é fantástico. Realmente tá todo mundo aqui impressionado. E eu muito muito lindo. empolgada, né, Suzana? Mas é isso Empolgada. que move. Mas é isso que move a gente. A empolgação é um sonho, né? E a vontade de fazer e de realizar. E eu tenho certeza que é todo esse ambiente, né, que a gente criou, porque quando a gente sonha e realiza coisas, é tão bonito porque você cria novos ambientes, né? Você cria novos ambientes para as pessoas, para uma comunidade. Isso certamente esse teu trabalho, isso daí ele tem feito e vai continuar fazendo a diferença, eu acho, na vida, na qualidade de vida e na vida de muitas pessoas,
tá? Até pelo fato do acolhimento, da conversa, do conversar, né? Que você falou que as suas... seu atendimento dura 1 hora, é isso mesmo. Hoje em dia as pessoas elas sofrem pela falta de atenção, da falta de tempo, né, que se dedica ao outro, né? Então é muito bacana seu trabalho. Parabéns. Eu acho que Obrigada, Suzana. você conseguiu realmente extremamente complexo. Eu acho que você do nada chegar até uma estrutura desse tamanho que você conseguiu montar. Então, e aqui realmente só elogios aqui no chat Que para legal. você. Obrigada, Tá? gente. Obrigada. Parabéns. Espero ter inspirado um pouco vocês. Quem está na luta, não desista. Eu estou há 4 anos empolgada. Uhum. Olha, tem várias perguntas aqui. Eu vou começar a ler algumas as perguntas aqui no chat para você, tá? E aí você vai respondendo, aí a gente começa aqui um debate, um diálogo, tá? Que eu acho que fica aí a partir da conversa, né? Outras perguntas vão acabar surgindo também. Aí aqui o Eduardo Vieira, ele é aluno do nosso curso, né? E ele te faz uma pergunta, ele comenta, né, que de fato São Bento do Sul tem um clima mais ameno, né? Mas será que plantas de clima mais quente não são encontradas no Vale do Itajaí-Açu, onde faz bastante calor? Essa é a pergunta Com dele. certeza. Com certeza. Só que assim, a gente não, digamos assim, a minha intenção não é sair do território, né? Com certeza, Vale do Itajaí é quente pra caramba, litoral é quente, a gente tem uma diferença. Eu estou em cima aqui de um local chamado Serra Dona Francisca. Então você sai de Joinville, que é uma cidade grande aqui, perto, tá 60 quilômetros aqui de São Bento. Você sobe uma serra, você sobe 890 metros. Então o clima já Sabe? é A outro, gente né? é outra coisa. Então toda Santa Catarina é muito diversificada, né? E e aí é que tá, que eu te digo, assim, as possibilidades, né? De a gente fazer conexões intermunicipais. Ah, eu não tenho determinado produto, você tem, né? Então isso aí, com certeza, que nem a erva baleeira, né? A erva baleeira, Cordia verbenácea, que agora acho que ela mudou o nome, Cordia curassávia, não sei, não me lembro Mudou o direitinho a nome, corda. mudou o nome. Mudou, As né? plantas Que nem mudam a sempre. Maitenos. A É Maitenos verdade. mudou também. Ficou, até não gravei o nome novo da Maitenos. Então, a erva baleeira, o que eu faço? Eu vou no litoral, entro numa trilha, porque a minha saída de erva baleeira não é grande, porque eu não posso fazer tintura, não é uma farmácia de manipulação, eu estou restrita a planta medicinal seca. Então eu vou e faço uma colheita de erva baleeira no local dela, marco com GPS o local onde é, e esse lote que eu tenho de erva baleeira, ele está identificado pelo GPS. Então esse tipo de coisa a gente faz. Se eu vou fazer uma colheita em algum lugar que não é dentro das minhas estufas ou das hortas comunitárias, eu preciso fazer um mapeamento de GPS para saber, né? Para poder ter um pequeno controle de qualidade local onde eu estou, né? Sim, claro. Coletando isso, né? Mas assim, eu uso erva baleeira mais nas oficinas, né? Porque eu gosto de mostrar pro pessoal, porque ela também é uma punk. Então, no caso, não são todas as plantas que eu tenho direto, né? Sim. Mas isso, Itajaí-Açu, com certeza produz planta de local de calor. Blumenau é calor, nossa, é muito Quente a quente. beça, é muito quente, é verdade. Então, eu vi, assim, aproveitando um pouco essa pergunta dele, né? Eu vi lá umas fotos lindas logo no início, que você cultiva equinácea, né? Que bacana, Você né? viu? Então você tem clima para Se dá cultivar super equinácea. bem aqui. Pois é, a gente não pode cultivar equinácea por aqui, né? Que é muito quente, né? Exatamente o contrário, né? Qual é a espécie que você cultiva e também como você faz para conseguir as plantas? Aonde você obtém as mudas, as sementes, se elas são Então, Suzana, certificadas? Como é que é esse Suzana, assim, processo, ó, né? a gente recebeu, né, muitas mudas a gente recebeu da comunidade. Como começa qualquer farmácia viva? Sim, sim. Você recebe as mudas da comunidade, o pessoal sabe que você está trabalhando com planta medicinal. Pastoral da Saúde trouxe muita coisa. E o que aconteceu? Eles traziam, por exemplo,
Simbopó, os citratos. Uhum. Trazia uma toça de simbopó. A gente já fazia ali a separação daquela toça, fazia um canteiro dentro da estufa, né? Uhum. Que aqui a geada pega. Fazíamos um canteiro, vinha o biólogo. Claro, simbopó não dá, né, para identificar, não dá nem para fazer esse cada, porque não floresce o danado, né? Uhum, é verdade. Mas o Nardos, a citronela, floresceu. Inclusive ele fez esse cata da nossa citronela. Olha, que legal. E aí ele vinha aqui, identificava, e aí essa planta começava a ser a nossa matriz. Entendi. Né? Uhum. Ou assim, a gente ia, eu quero cultivar a quirocline. Então eu ia com ele, a gente fazia uma saída de campo, né? Ia com ele, o Paulo Chirkovsky, que é o nome desse botânico, ele tem uma espécie com o nome dele agora. Olha, alguma coisa chirkovsiana. E ele é referência aqui para toda essa região. Tem pesquisador, doutorado, pessoal do Uruguai, pessoal de várias universidades. Vem aqui com ele, porque ele é assim, ó, ele me ensinou esse olhar clínico. Eu disse, depois que eu andei com o Paulo, eu nunca mais consegui andar tranquila, porque eu sempre fico catando espécie, né? A gente fica bem louca. Lógico. Então foi assim, a gente foi recebendo, foi identificando. Esse processo de identificação, Suzana, foi complicado, porque a gente tinha que esperar a eu imagino. de algumas espécies, né? Então hoje a gente tem registrado, né, nesse herbário, a gente tem 46 espécies registradas. Né? A equinácea, olha, que bacana. São 46 espécies registradas. Então, assim, vou te dizer que a origem era orgânica? Não, eu não comprei de nenhum fornecedor. Entendi. Eu recebi de quintais, né? De quintais da Pastoral da Saúde. A gente esperou todo esse processo e começou a identificar e dar CPF para elas. Que bacana, muito legal. E a partir disso, então, eu posso dizer que as filhas delas estão dentro de um cultivo orgânico, que como é horta comunitária, a certificação quem dá é a nossa Secretaria da Agricultura, né? Que legal. Todo o sistema da horta comunitária é um sistema orgânico. E se eu vou pegar numa APA, por exemplo, é uma APA que está registrada, né? Também tem um cuidado. Então, nesse sentido, assim. Muito interessante. Eu vou aproveitar que eu estou coordenando, eu vou abusar um pouquinho e vou fazer mais uma pergunta minha antes de voltar para as perguntas do chat. Tá? Você falou, né, que você não concorda com todas as plantas que estão lá na Renome, né? Eu queria saber quais são as que você não concorda, né? Se é que eu posso perguntar isso, né? Enfim, né? Ou deixa para lá. Eu vou dizer para vocês assim, ó. Por exemplo, a Plantago. É que eu tenho um sistema um pouco diferente de, por exemplo, eu não gostaria que o meu município evoluísse para a farmácia viva tipo 3, né? Que tivesse um projeto que tenha um laboratório que faça cápsula. Por quê? Eu acho que no momento que você coloca uma planta medicinal dentro de uma cápsula, o hábito de medicar-se segue o mesmo. Você segue tomando uma baga. Seja de planta medicinal, seja de antibiótico, seja de anti-inflamatório, é a medicalização. Continua sendo. Então, a pessoa não mudou seus hábitos. Por isso que eu te digo assim, ó, eu tenho permeado muito na questão das outras práticas integrativas e me questionado muito, né? Até na abordagem fitoterápica. Sim. Até nela, né? Eu tenho, assim, procurado deixar em realmente último caso, porque eu quero que aquela pessoa mude. Então, por exemplo, ó, a Plantago, eu não concordo. Eu não concordo com a isoflavona de soja, porque quem que vai produzir, que farmácia viva vai produzir isoflavona de soja? É um produto industrializado. O Brasil produz, sabe? Entendi. Então, são agora eu entendi qual é assim. o conceito, né, dessa discordância. Não, tá ótimo. Eu fiquei curiosa, você falou. Como assim? Pois é. Então tá.
Mas, olha só, tem outras perguntas aqui. Então, aí você falou da história do Maitenos e o desmame do omeprazol. O pessoal também ficou curioso, né? A Regina Xavier, ela é aluna também do nosso curso de pós-graduação. Ela é médica e ela quer saber, ela te pergunta como que você faz, né, o desmame do omeprazol e na sequência a Poliana, né? Bem-vinda, Poliana. Tá? Ela pergunta se você utiliza algum algoritmo para esse desmame e ainda aproveita para elogiar, show de bola esse cultivo da espinheira santa. Tá? Então, essas são as duas perguntas aqui. Sobre omeprazol versus... Não uso algoritmo nenhum. Eu faço uma prática muito simples. Nós criamos um protocolo. Eu digo nós, mas na verdade, né? Eu criei um protocolo que, conversando com o secretário de saúde, né, e com a comissão de farmácia, da comissão terapêutica, né, comissão de farmácia terapêutica, que é o seguinte, inclusive se quem quiser eu posso mandar isso. Eu botei no site do Ideia SUS, quem quiser dar uma olhada lá nas coisas que a gente faz, esse desmame tá lá. Ah, que interessante. Tem critérios para você inserir a pessoa nesse desmame, né? Por exemplo, quando a pessoa não é responsível a nenhum tipo de inibidor da bomba de prótons e segue com dispepsia alta, segue com, né, essas questões gástricas. Segundo pessoas que já têm pólipos, né? Que são diagnosticadas já com pólipos, que estão o médico também me pede, né? Eles encaminham para mim o paciente pedindo para eu inserir a espinheira santa. Então, como é que eu faço? Eu faço o seguinte, faço um esquema primeiro de 30 dias, né? Então, primeiro dia, a pessoa vai tomar a espinheira santa e o omeprazol. A espinheira santa 3 vezes ao dia e o omeprazol. Segunda semana, isso na primeira semana. Na segunda semana, ela vai tomar omeprazol dia sim, dia não, e segue tomando a espinheira santa 3 vezes ao dia. Terceira semana, ela vai tomar o omeprazol um dia e vai pular 2 dias. Toma um dia, pula 2 dias. Segue tomando a espinheira santa. Porque o que diz lá no formulário são 28 dias de tratamento com a espinheira santa. Só que a gente não tem noção que as pessoas estão tomando omeprazol há 20 anos. Caramba, né? 20 anos tomando omeprazol. Sim, meu Deus 20 anos. A gente acompanha o PEC do paciente, o prontuário do paciente, a pessoa toma omeprazol há 15 anos, toma omeprazol há 10 anos, 5 anos. Quer dizer, gente, em 30 dias você quer tirar um medicamento crônico, virou crônico, né? A pessoa nem sabe mais porque toma. Essa é a verdade. É verdade. Não sabe mais porque toma. Então, assim, problema de hipovitaminose, problema própria absorção de alimento. Como assim, cara? Você está inibindo a produção do ácido, que é algo fundamental para a tua digestão. É né? claro. Enfim, então, aí quarta semana, ela vai tomar o omeprazol só 2 vezes na semana. E na quinta semana, ela vai tirar o omeprazol. E segue, aí ela tem o retorno. Aí ela retorna para mim, eu vou querer saber como é que ela tá, biririba, acompanho mais 30 dias. Aí, nesses próximos 30 dias, ela vai ficar só com a espinheira santa. E aí, depois, a gente faz o desmame da espinheira santa, porque você não quer que a pessoa tome uma planta medicinal o tempo inteiro, né? É lógico, com certeza. Gente, e nesse período também coisa... ela vai se reeducando. Aí é que tá. Tem todo um trabalho por trás, que não é simplesmente sair com uma caixinha não é, ou gente, sair não é. sair com um e assim, ó, Suzana, né? o desespero da gente que trabalha na ponta lá, na clínica com a fitoterapia, é não é nem desespero, acho que às vezes isso é uma vantagem, você não ter guideline nenhum. Sim. Entendeu? É uma leitura do profissional. E a gente não tem assim, ó, o estudo viu que por tanto tempo é seguro. Não tem isso. É verdade. Né? Então a gente tem que observar, coletar dados, que é o que nós estamos fazendo, o antes e o depois, coletar os dados, ver, acompanhar esse paciente é um trabalho árduo. Além de tudo, ainda tem isso, né? Tem que acompanhar os pacientes. Então, né? E assim, se munir de muito boas literaturas, né?
e pesquisar, tá sempre se atualizando, sempre buscando, porque se a gente fica preso, engessado, você não consegue botar a fitoterapia para funcionar. Sim, é verdade. Isso é uma grande verdade. É uma grande Né? verdade, com certeza. E a gente pega os estudos, eu pego os estudos, eu tô sempre com coisas assim, ó, Uhum. né? Ah, o livro de Ó, farmacognosia. aqui, ó, é cabeceira, gente, isso aqui é cabeceira. É verdade, fitoterapia contemporânea. Tá É ótimo. cabeceira, né? Porque É você tem que ir verdade. atrás, você tem que ir Uhum. atrás. E montando os nossos protocolos, usando, observando, né, gente? Então, assim, é uma. Vai dizer, nossa, Uhum. que maluca isso, né? Ela tirou da cabeça dela, mas eu vou tirar da onde? É Entendeu, lógico. Suzana? Tá tudo na literatura, é isso mesmo. Olha, Então é complicado. tem outra pergunta aqui da Águida. Bem-vinda, Águida. Que bom que você está escutando a gente. Ela pergunta se os agricultores familiares cultivam e fornecem as plantas medicinais ao SUS. Cultivam e fornecem, Águida, não para nós, né? Isso é um problema, não é um problema, né? Isso, na verdade, deveria ser uma solução. Inclusive, ali nos meus desafios, eu coloco isso, porque municípios grandes que têm uma demanda maior de fitoterápicos, se a gente, e inclusive é uma prerrogativa da política, né? Que se insira, que se incentive a agricultura familiar à produção de plantas medicinais. Só que o problema é que a gente tem uma série de certificações aí, de responsabilidades técnicas, por exemplo, um agrônomo, um engenheiro, um engenheiro agrônomo, meu Deus, agora me fugiu a palavra. Essa pessoa, esse produtor, se vai vender para o SUS, ele precisa preencher uma série de requisitos, gente, que ele não tem condição de pagar. Então, é uma coisa assim que está totalmente no ar, que é uma coisa que vai ser discutida pelo Ministério da Agricultura. Eu estou fazendo parte desse projeto. A gente vai viabilizar formas, né, de inserir esses agricultores. A gente sabe que tem municípios que conseguiram isso através de cooperativas, né? Porque a compra pelo público é muito complicada. É complicada demais. A gente precisa de licitação, a gente precisa cumprir uma série de coisas. Então, para esse agricultor familiar vender para o SUS, ele precisa se organizar. Precisa se organizar em cooperativas, em associações, ele tem que ter CNPJ, isso tem que estar a compra dessas plantas tem que estar contemplado numa lei orçamentária, isso tem que passar pelo Conselho Municipal de Saúde. Não é assim simplesmente, eu tenho meu vizinho aqui que cultiva calêndula, vou lá vender para o SUS. Não, é muito complicado. Né? Então, tem a possibilidade? Tem. O que é preciso é a gente fazer uma articulação legal, assim como o PNAE, que é o Plano Nacional de Alimentação Escolar, 30% das leguminosas ali tem que vir da agricultura escolar, tem que vir da agricultura familiar. Então, vamos articular para que 30% das plantas que o município adquire para o Farmácia Viva e para os seus programas de fitoterapia tenham que vir da agricultura familiar. Isso quando não é produzido pelo próprio município, né? Que, Suzana, acaba sendo mais incógnita, né? Sim, sim. Assim, a gente sabe, mas a gente precisa arrumar e inserir. Tem comunidades extrativistas, né, que poderiam ter seus produtos, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aí, a andiroba, a copaíba, né? São coisas que a gente poderia inserir no SUS, né? Como, por exemplo, constituintes de uma fórmula de um creme. Sim, né? Com certeza. Uma fórmula magistral cujo emoliente seja o mandiroba. E aí eu consigo comprar esse insumo. É verdade. Via assistência farmacêutica ainda. Então, essa articulação a gente vai começar a fazer e pensar nisso. Como fazer isso? Porque o modelo que está hoje está difícil. Os municípios estão se batendo para comprar isso aí. Porque é muito burocrático.
Uhum. né? É Vai ser verdade. mesmo, Uhum. Alana. Espero que sim. Uhum. Aqui tem vários comentários, né, com relação a isso. Aqui tem um comentário da Nina, né? A Nina é docente do nosso curso também tem bastante experiência É com farmácia verdade. viva, né? Ai, que E aí legal. ela comenta, né? Ainda tem o problema de como a saúde paga legalmente a compra das plantas. Isso ainda não está previsto, é isso mesmo. E ela está aqui concordando com você. Na verdade, a gente vê que, não sei, a impressão que a gente tem às vezes é que alguns municípios eles não têm interesse em pagar mais barato, né? Ou seja, não o município, não quem está ali botando a mão na massa, mas algumas esferas, né? Então, enfim, então nem sempre é muito fácil, né? Eu lembro, eu mesma trabalhei como farmacêutica muitos anos atrás, era farmacêutica do município do Rio de Janeiro e na rede se manipulava muita coisa, né? Se preparava, eu lembro a gente fazia muito, praticamente todo o sabão líquido do hospital era a gente que preparava Aham. isso, e isso aos poucos, quer dizer, isso representa uma economia enorme, né? Mas aos poucos isso Nem sempre foi isso é acabando. interessante. Não, nem sempre isso é interessante, exatamente. Então, aos poucos, ao longo dos anos, foi se deixando de comprar as matérias-primas para preparar. A gente fazia muita loção de benzoato de benzila, que é barato você preparar, a loção Sim, é com muito barato, certeza. né? Muito, Então, muito. enfim, né? Mas isso mesmo. Eu tô Tem muito um Eduardo emocionada com a aqui. tua energia, Davi. A tua energia é fantástica. É A gente fantástico. tá Olha, vendo. eu tô garimpando outras Suzana, perguntas aqui, porque ainda tem perguntas, mas vai falando que eu vou procurando aqui. tem aqui o Eduardo, que eu tô vendo que ele tá falando aqui dos dessecadores, né? Ah, sim, tem uma Que pergunta, isso. Alguém. isso, que tem ali que fala das plantas que têm substâncias mais voláteis, né? Então, assim, ó, Eduardo, aquelas plantas, por exemplo, né? Uma hortelã, um poejo, essas plantas que têm essa característica de ter óleos essenciais e compostos voláteis, eu nem seco, né? Porque eu fiz no início um teste de bancada, né? Digamos assim. Ai, gente, é tudo autodidata, né? Eu pegava as coisas do controle de qualidade da farmácia de manipulação e trazia para minha realidade. Então, assim, eu fiz um teste de bancada e eu percebi que em um mês, menos de um mês, essas plantas com muitos compostos voláteis, elas perdem totalmente o aroma, né? Perdem o sabor. Então, realmente, e com certeza, né? A gente sabe, por ser um composto volátil, vai embora mesmo. Então, a gente não desidrata tudo, não, tá? São algumas espécies, então não é todo. E eu concordo com você que o aquecimento mesmo que leve, né? Ele leva essa. E assim, realmente essas plantas que são mais sazonais, né? Que a gente acaba desidratando. E eu tenho bastante produção na minha estufa. Então, na estufa, eu consegui esses dias uma floração de pelargônio graviolens, que eu fiquei Olha, que fantástico. ai, encantada, porque eu trabalho também com óleo essencial, né? Eu Uhum. sei que sai da folha, mas eu nunca tinha visto a florzinha dela maravilhosa. Aí a gente catalogou tudo. Mas você tem razão, Eduardo. Uhum, que legal, que bacana. Deixa eu te perguntar, com relação a essa coisa das plantas secas, né? Como que você faz, digo assim, para conservação depois delas? Né? Então, A você viu conservação ali no na foto? ar-condicionado? Uhum, Não, o que que acontece? Eu tenho um local que a gente, esse posto, né? Esse local que está o laboratório de farmácia viva, né? A nossa ervanaria, uhum, a nossa cidade, ela é fria, não uhum, fica, a temperatura dentro dos ambientes, assim, ela não chega a alterar muito. sim. Nesse local onde estão armazenadas as plantas, é um cubículo no meio do prédio, que era uma Uhum. prisão. Na verdade, o lugar era uma delegacia. Olha Oh, que meu lindo, Deus, né? que lindo, é Que verdade. evolução da vida, né? Transformação total. E esse local, a gente tem um termômetro, né? E não varia a temperatura ali, né? E Uhum, eu sim. coloco, eu não tenho, a gente não tem dinheiro para botar
ar-condicionado, né? Sim, Então, assim, sim. tudo o universo conspirou, com certeza. Eu acho que se eu tivesse com esse mesmo programa aí no Rio, né, com certeza eu teria que ter um ar-condicionado, né? Não, Mas aqui aqui no no Rio caso, a gente tem um não. problema muito sério da umidade, né? Às vezes a gente tem aqui 70, 80% de umidade Nossa, e é. a experiência que a gente tem no laboratório, eu tenho uma história muito engraçada. Uma vez a gente foi a campo, trouxemos uma quantidade enorme de plantas, secamos na estufa, a gente usa estufa ventilada, né? E 40, seca a 45, 50 graus, né? Na estufa ventilada. Aí a planta ficou linda, né? Saiu de lá de dentro crocante, né? Você fazia assim, né? Amassava, ela quebrava Isso, toda, né? Aquela coisa aquele maravilhosa. cheirinho. Cheirinho, pois é. Aí tá bom, aí puxa, que bom, tá seca, tá seca. Aí trouxemos para o laboratório, né? O laboratório não ficou com ar-condicionado ligado o tempo todo, né? E quando a gente voltou, tipo, 2 dias depois, essa planta, ela retomou umidade, ou seja, ela perdeu aquela consistência, né? Que eu vou chamar de crocante, né? Mas, ou seja, Crocância, claro. lógico, aquele teor de umidade baixo que a gente tinha conseguido na estufa, aquilo ali voltou tudo, né? Então, realmente, no Rio é um problema, né? Em muitos lugares, realmente, a umidade, né? Não tanto, lógico, a temperatura também, mas a umidade, ela é um problema sério, porque né? Aí você pode ter crescimento de fungo, bolor, né? Sim, exatamente. É assim, ó, o controle organoléptico é uma coisa que a gente faz a cada 15 dias, né? Uhum. Abre-se todos os potes, olha para ver se não tem crescimento de algum inseto ali, que vocês Sim. sabem que a questão do ovo, né? Sim, Ela sim. existe, né? Então a gente tem que ficar monitorando isso o tempo todo. Então, nesse local onde ficam armazenadas as plantas, é um local que tem ventilação, né? Apesar de ele não ter janelas, ele tem uma ventilação que vai daquele quadradinho da onde sai. Aqui no sul a gente desencana um vento. Encana o vento, então ventila mesmo ali. E assim, e o PVC que a gente usou, eu fui escolher, né? A dedo é um PVC super grosso, né? Então, é um material assim que não entra, ela não, a droga vegetal fica bem preservada ali, né? Então, a gente não tem esse problema. Quando é uma planta que eu sei que absorve um pouco mais de umidade, né? Por exemplo, uma calêndula. A calêndula, ela, nossa, Sim, você ela mela, né? seca ela, se você não tá bem seca, se tem uma pontinha do cálice ali que tá, aquilo já tem que botar o lote inteiro fora. Então eu Ela mela, né? faço uma boa desidratação, ela vai para dentro de um saquinho, vai para dentro de um vidro e dentro do pote. Que legal. Cada planta tem Uma esse que é o bonito, particularidade. né? Uma particularidade, a questão da secagem, cada uma, a questão da colheita também. Por isso que eu achei lindo essa coisa do convênio com o pessoal da APA para as outras espécies, né? Realmente é um trabalho muito bonito e totalmente, é muito gratificante. Você está de muito parabéns, realmente. Muito Obrigada. bacana, né? E aí eu ia te perguntar como é que é a adesão dos outros profissionais de saúde, se você teve alguma resistência dos médicos no início, né? Porque alguns têm uma resistência grande, né, à fitoterapia. E você falou numa coisa bastante importante que se não houver a prescrição, né? Ou seja, para que ter a fitoterapia, né? Então isso que você começou com isso, eu achei realmente isso é uma orientação fantástica. Isso daí exatamente acho que é a primeira orientação para quem quer começar, né, um projeto dessa monta, né? Então, aí eu queria que você comentasse um pouquinho, né, se houve resistência e como é que é o envolvimento da população hoje, né, com relação Então, a esse projeto. Então, Suzana, assim, no início, eles não acreditaram muito, vou te ser bem sincera, assim, eles não me deram, não é que não me deram crédito, eles acharam que não ia acontecer, né? Ficaram só observando, as enfermeiras se envolveram um pouco mais, né? Tanto que elas me chamavam para as oficinas,
Mas quando realmente eu entrei dentro, eu fiz a especialização, né? Consegui entrar dentro de um consultório e comecei a atender. E o médico da unidade começou a receber o feedback dos pacientes, do meu atendimento, desse cuidado, dessa escuta, dessa acolhida, ele começou a confiar mais em mim. Então, o próprio médico, o trabalho tudo começou ali na unidade, né? Então, o próprio médico da unidade já me encaminhava direto. Ah, não, Ana, vamos tentar tirar o omeprazol desse paciente aqui, porque ele... Bem bacana. Os outros profissionais ficaram observando, né, ainda um tempo. Quando eu fui para o centro de prática integrativa, que daí a gente tinha um local mesmo, começou os encaminhamentos, mas a adesão à prescrição não, Suzana. Eu vou te dizer que não. Porque eu acho que assim, ó, para eles é sair de uma zona de conforto. Sim, né? lógico. E que é uma coisa que a gente também não entende, porque a pessoa se sente segura para prescrever um diazepam, um benzodiazepínico, e não se sente segura para prescrever uma planta medicinal. Porque não entende, né? Mecanismo não entende, de ação. Mecanismo de ação da dipirona até hoje ninguém sabe. Tá aí, né? É verdade, é verdade. Então são coisas assim que a gente se pergunta, né? E que eu percebi assim que eu acredito que isso tem que fazer parte da grade curricular. Sim, com certeza. Deles, com certeza. Principalmente, dos enfermeiros, né? Isso Acho tem que ser batalhado mais, de né? todos os profissionais da saúde, na verdade, que têm o potencial de serem prescritores, eu acho que é preciso incluir nas grades curriculares, isso sem dúvida alguma. Né? Até porque hoje diversos profissionais de saúde hoje podem prescrever, né, segundo, é lógico, com algumas restrições né, guardadas as devidas particularidades de cada profissão, né? Mas eu acho que em vista disso a gente tem que começar a avançar, né, no sentido de começar a oferecer cursos de capacitação dentro da graduação, não esperar o cara terminar para ele depois ir buscar. Né? Nós na outra, UFRJ, Suzana, assim, ó, então, na UFRJ, eu acho que a gente cadastrou agora, temos um curso de fitoterapia para graduação com 60 horas. Aliás, estamos começando agora a primeira turma, né? E outra coisa, Suzana, é empoderar os outros profissionais, sabe? Sim. Porque a gente, o farmacêutico fica restrito, o fisioterapeuta fica restrito, o enfermeiro fica restrito. Quer dizer, a gente cuida, mas não cuida. No momento que você, eu vou dizer para vocês, é empoderador você cuidar do paciente, prescrever algo para a saúde dele, cuidar da saúde dele do início ao fim. Não simplesmente em momentos, né, em que você se insere. Ter essa responsabilidade é muito gratificante. Sabe? Você ser responsável por um paciente. Isso é muito bom. E os profissionais têm que entender que a gente pode sim ser responsável por esse cuidado. A gente tem capacitação para isso, só que precisa acreditar, precisa se empoderar. E a fitoterapia é um início de um processo, né? Com certeza, com certeza. Olha, tem mais uma pergunta aqui de Zabala, tá? Boa noite, Ana. Você tem as plantas catalogadas e para que serve? Como conseguir esse material? Sou terapeuta da Biosaúde e os clientes questionam e não tenho a fonte de informação. Será que ela é daqui do meu município? Pois é, não sei. Zabala, não sei quem é. Você está aí ainda assistindo? Quer abrir seu microfone? Eu tenho catalogado. Na verdade, eu tenho uma ficha agronômica de cada um, e lá eu coloco, né, época de cultivo, a época de plantio, época de colheita, horário da colheita, lua, a gente usa a lua aqui também. Ah, que legal. Né? Sim, raízes e tubérculos dessas, numa lua minguante, e folhas, se eu quero que a planta cresça, eu colho na crescente, se eu quero que ela fique cheia, eu colho na cheia. Sim, eu sou bem bruxinha nesse sentido. Então a gente usa, porque eu tenho uma índia comigo que faz essa parte do cultivo e a gente troca muito, filho, é uma índia mesmo.
Olha, que Então, bacana. Que e sorte. ela é a coordenadora das hortas comunitárias. Então, assim, a gente traz o agrônomo com a questão da técnica, né, do cultivo, e ela diz, Ana, não vamos colher hoje o guaco porque a gente está na lua minguante. Eu digo, não, então não vamos, vai Olha, dar que bicho, bacana. então não vamos. Que bacana, que experiência legal. Olha, isso é Isso, fantástico. a gente tem essa ficha, né? Precisa ter. Ali a Uhum, Poliana tá inclusive comentando, tem que ter. uhum. E cada colheita que você faz gera uma ficha, né? Daquele lote, daquela planta, onde que ela tá, se ela tá no Uhum, ambiente protegido, se ela tá no ambiente externo, se ela tem água da chuva, se ela tem, né? Com o que você tá. Isso tudo são informações pertinentes que isso acaba sendo um controle de qualidade. Nosso município não tem cartilha de plantas medicinais porque a gente não tem dinheiro para fazer. Eu gostaria uhum, muito de fazer uma cartilha, né? Quem sabe, né, num momento aí está crescendo tanto, né, e ganhando tanta expressão que quem sabe eles não investem, né, numa cartilha para gente, vai ser maravilhoso. uhum. Caxias do Olha, Sul. Ah, tá bom, Aristides Aristides. Abala, Caxias do Sul. Mas olha só, você encontra cartilhas de plantas medicinais de muitas secretarias de saúde, muitos municípios disponibilizaram na internet. Tem, inclusive, do Rio, né, Suzana? Tem a Uhum. cartilha do Rio, tem cartilha de São Paulo. Nossa, tem muita coisa. Agora com o Covid saiu muita coisa também. Então você vai encontrar fácil na internet, viu? E Uhum. vai dos municípios, porque daí todo mundo se fundamentou. Né? Essa coisa da gente colocar os sites aleatórios, assim, complicado. Uhum. Pois é, aí tem aqui o Eduardo, Embrapa Agroecologia, tem uma É pesquisadora que verdade, Poliana. desenvolve plano de manejo. Poliana, vários fatores exógenos interferem no perfil fitoquímico e na quantidade. Com certeza. Você mencionou que você conhece o Alessandro Guedes, né? Ele é uma pessoa muito bacana, de repente, para fazer uma parceria, se você quiser, né, Então, avaliar, começar a partir para um controle de qualidade químico, uma coisa, e né, até com prospectiva, isso seria bacana. com Uhum. essa chegada desses dois estagiários da biomedicina, e Uhum. que nessa universidade aqui na Unisociesc tem um laboratório, o meu problema era realmente ir para lá e fazer os testes, né? Uhum. Então, agora com eles, ontem, inclusive, a gente entrou no site da sociedade, né? Uhum. Ah, que E bacana. pegamos os testes lá, vamos ver o que eles têm de reagentes, o que a gente pode fazer. Nós vamos fazer, sim, essa parceria aqui com a Unisociesc para ser fácil, né? Uhum, Mas com o sim. Alessandro lá, a gente sempre toca figurinha. Tenho certeza que se eu pedisse para ele, veja aí para mim, né? Vou Uhum. te mandar um lote para você testar. Acho que ele não faria objeção. Só que é a questão mesmo da logística, né? Ele Lógico, está em claro. Blumenau, Ele eu está estou em aqui em Blumenau, é cima. verdade. Uhum. Seria ideal se fosse aqui, mas acho que essa parceria vai acontecer. Uhum, que bacana, muito legal. É isso aí. Será que, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Nina gostaria de comentar um pouquinho. Eu vi que você está aí ainda. Danilo também. Não sei se eles se gostariam de fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta. Oi, Suzana. Oi, Tá me tudo bom, ouvindo? Nina? Tô ouvindo, sim. Tô Oi, ouvindo. gente, boa noite todo mundo. Ana, queria te dar super parabéns pelo trabalho. A sua equipe é extremamente eficiente. O Equipe é ótimo, eu também adorei. Eu tenho um projeto, eu sou o braço da extensão dentro do município de Pati do Alferes, de trabalho junto com a Secretaria de Saúde lá, com a Lilian, que é farmacêutica do município, e a gente vem há 3 anos nessa luta também primeiro com as plantas e mais recentemente a gente foi vendo a importância de incluir outras PICs, né? E olhar o teu trabalho hoje foi assim um alento ao coração. Ai, que delícia! Porque, né, claro, eu sou da universidade, a Lilian é que está no teu lugar, né? Infelizmente ela não pôde estar assistindo aqui a tua palestra hoje, mas ela fica na posição que você ocupa, né? De estar aí na linha de frente do município, mas a gente sabe o quanto é difícil essa construção, né?
que a construção de um programa de práticas integrativas no município não acontece da noite para o dia, não é um mar de rosas, tem todas as resoluções, tudo bonito no papel, e na prática é muito diferente, mas é muito gratificante, né? Ai, muito. Obrigada, Nina, obrigada. Você está de parabéns. Achei bem interessante essa forma do encaminhamento que vocês estão, né, começaram fazendo o encaminhamento e que hoje é livre demanda, né, e tem o centro E de Nina, Pix. E assim, você ó, a gente percebeu que a parte do encaminhamento era muito burocrática, sabe? A gente teve essa percepção. Então, a livre demanda acabou sendo um caminho quase natural, assim, natural, não teve o que a gente fazer. Porque o que acontecia? O médico encaminhava, o paciente às vezes não queria. O paciente queria e o médico não encaminhava. Então, assim fica livre, né? E se a gente tem uma política de prática integrativa, que a política seja feita, que isso seja parte, né, de um cuidado realmente institucionalizado, né? Que é o que a gente queria como política, né? Então, acho que isso foi uma conquista bem grande. Até porque, né, a opção é do usuário, né? Então, claro. se é uma opção do usuário, ele tem que ter o direito mesmo que ele não tenha um encaminhamento do médico, ele pode ser por livre demanda, né? Com certeza. Muito interessante. Gostei também dessa proposta das irvanarias, assim, uma coisa que a gente nunca pensou lá no município. Isso a gente nunca tinha pensado lá no município, né? A gente vem trabalhando na lógica ainda do horto matriz. Agora, apesar da pandemia, a gente tem trabalhado para dar uma estrutura melhor para o nosso horto matriz, fazer toda a identificação botânica dos materiais que estão lá, trabalhar a ideia de que as pessoas não podem simplesmente levar plantinhas novas e tirar plantinhas e que a gente não pode receber, né? Isso. Porque você também contamina o teu horto. Exato. Porque os quintais estão aí, né? Então, até quando a gente recebeu no início, a gente tinha essa noção. Então, eu recebia, claro, você tem que acolher a comunidade, né? Então, eu recebia, agradecia, mas eu, assim, realmente fiquei com as mudas que a Pastoral da Saúde trouxe, porque eu sabia que eles iam ter esse cuidado, né? Um cuidado mais diferenciado, assim. Essas mudas que a população trouxe, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e a gente foi receber, mas não foi usando não, sabe? Porque a gente você não pode não acolher, né? Lógico, a gente agora está criando um espaço do lado de fora do nosso horto matriz, que a gente está chamando de berçário, e é justamente para receber essas plantas que as pessoas querem nos doar. Então a gente está assim, criando um espacinho para elas, né? E você pode pegar esse berçário e fazer um horto didático com ele. Sim, essa é a nossa ideia. Agora a gente está trabalhando para até o ano que vem inaugurar 4 hortos didáticos em 4 unidades de saúde novas. Que mas legal. como horto didático, né? A gente está chamando, são jardins terapêuticos, né? Tem uma série de outros. Perfeito, nossa, perfeito. Que legal. E esse Vai olhar dar tudo que certo, você colocou Nina. aí da importância da não medicalização, né? Centrada no indivíduo, né? Assim, a saúde centrada no indivíduo e não na cápsula, né? Isso é uma mudança de paradigma. Você viu? Não, mas não é verdade isso? Se a gente coloca o hábito de tomar a baga, segue o mesmo. Exato. Não é por aí, gente, não é. E o chá já tem toda uma outra situação. É um cuidado, é aquele preparo, aquele momento do paciente com ele mesmo, ele preparando a sua cura, né? Então, sendo responsável pela sua medicina, é um outro entendimento. Eu acho que colocar uma planta numa cápsula, para mim, não tem significado nenhum. Parabéns, tá de parabéns. Vamos ver se a gente depois conversa mais. Isso. Deixa eu ver, eu acho que não sei se temos perguntas no chat. Obrigada, Nina. Obrigada, Nina. Boa sorte para vocês. Obrigada. Obrigada, gente. Então, eu acho que não temos mais perguntas aqui no chat. Nos aproximamos aqui das 7 da noite.
né? Eu queria, então, mais uma vez, Ana Carla, te agradecer pelo teu carinho aí dessa tua apresentação tão bacana, tão bonita. Eu acho só elogios aqui no chat. Eu estou muito feliz, né, por estar aqui sendo anfitriã de todos esses webinários que têm sido, na verdade, apresentações lindas e depois discussões sempre muito ricas, muito bacanas, né? Então, estou muito feliz por isso e adorei tê-la aqui essa noite com a gente, né, nos brindando aí com essa apresentação tão bacana. Foi muito legal e as perguntas aqui, as pessoas, né, estão postando e realmente aqui só elogios para você, viu? Porque realmente é impressionante a quantidade de trabalho que uma pessoa sozinha, né, é capaz de fazer, mas é isso, é o sonho e quando a gente faz com amor e com alegria, né, os frutos vêm e aparecem, né? Certeza. Então, é isso aí. Muito obrigada pela tua participação, muito obrigada a todos pela audiência e pela participação mais uma vez aqui, né? A gente tem tido um público fiel que tem aqueles que vêm e entram por afinidade com o tema e tem o grupo que está sendo fiel ali toda semana, né? Assistindo a esses webinários. Eu agradeço a presença de vocês também. Tá bom, gente? Muito obrigada. Boa noite a todos. Que agora eu vou tomar a minha tintura de vitis vinífera, como eu gosto de brincar. Ai, que delícia! À noite, que é o vinhozinho. Tá certo! Tá certo. Então, boa certo. noite. Boa noite a todos gente, e obrigada, viu? gente. Eu que agradeço a oportunidade e é incrível poder falar para vocês, uma instituição tão qualificada, né? Essa sociedade que faz tanta coisa por nós e a gente vê a luta de vocês, a luta, né, pela fitoterapia e é muito bom, foi muito bom trocar um pouquinho de figurinha aqui. Coloco o meu contato à disposição para quem quiser. Então, fiquem à vontade para mandar o WhatsApp, entrar em contato. A gente está aí para fazer, para dominar o mundo, né? É isso aí. Obrigada. Obrigada pelo carinho, Suzana. Nada, imagina. Um abração para todo mundo aí. Um abração. Tchau. 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 Meditando na vida e obra de Jesus, especialmente nas cenas.